Tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora com a nossa aula de História, primeira semana do PET 5, para os alunos do 5º ano da Escola Estadual Deputado Edgar Pereira. Nessa semana falaremos sobre a linguagem como forma de comunicação. Vocês já sabem que existem vários tipos de linguagem. Temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que nós utilizamos muito no nosso dia a dia. As atividades começam a partir da página 64, que vocês deverão realizar a leitura. Na página 65, a dica para o estudante e o Quer Saber Mais. Temos aqui um pequeno texto com o título Linguagens e Debates. Vocês realizarão a leitura desse texto para poder responder as perguntas. Durante a leitura desse texto, tem algumas informações que são muito importantes. Vocês deverão sublinhar as informações mais importantes que vocês encontrarem nesse texto. Na página 66, temos aqui várias manifestações de linguagens. As linguagens que são usadas aqui nas imagens acima são expressões, né? No primeiro quadro aqui de imagem que nós temos, são linguagens corporais. As crianças brincam, se expressam por meio do seu corpo. No segundo quadro, ou segunda imagem, são danças. Me parece que são povos indígenas dançando, um grupo artístico se apresentando, e tem a linguagem gestual, a linguagem rítmica, por meio da música e dos gestos que são feitos durante a apresentação desse grupo. No terceiro quadro, aqui acima, é um grupo de teatro se apresentando, e essa manifestação por meio do teatro utiliza sons, expressões corporais, a própria linguagem, né, como a fala e entre outras. Na quarta imagem, temos aí uma sala de informática e uma criança mandando mensagem, talvez, está se comunicando por meio da internet. Então, são 4 tipos de linguagem que são utilizadas pelas pessoas atualmente. A mais recente é a linguagem com o uso da comunicação por meio da internet. Então, a linguagem começou há muitos anos, né, a comunicação, e os primeiros relatos que nós temos sobre a descoberta da escrita são muito antigos, e esses vestígios foram descobertos pelos historiadores, que chegou até os nossos dias com a linguagem atual e a comunicação atual que nós temos hoje. Então, temos aqui na página 66 a letra A. Nas imagens acima, você pode observar que o ser humano se comunica por meio de diferentes linguagens. A informática, a leitura, a fala, a dança e a música. Qual é o tipo de linguagem que você mais usa? De qual você gosta mais? Aí você vai relatar nessas linhas aí. Na continuidade da atividade, temos um texto com uso de diferentes linguagens na comunicação. Hoje, nós utilizamos vários tipos de linguagem para nos comunicar. É importante ressaltar a importância da linguagem gestual, a linguagem por meio de Libras, que é o código usado como comunicação do público, né, do povo surdo, e as pessoas utilizam esse tipo de linguagem para comunicar de forma, digamos que é uma linguagem universal, né? A linguagem de Libras. E aí vocês vão ler esse texto, o uso das diferentes linguagens na comunicação, para poder responder as questões. Nós temos a linguagem de internetês, né? Que é a linguagem que a gente usa na internet. Aqui tem um textinho que vocês devem ler, e aí tem nesse textinho, para expressar sentimentos como o like, né? Aquele joinha que aparece na internet, tudo bem, e o outro, a facezinha com beijinho para beijinhos. Então, esses recursos são ícones que são usados para as pessoas se comunicarem. Se você vê um joia, quer dizer tudo bem. Se você vê a face com beijinho, quer dizer que está despedindo, que está ok, que tchau.
e assim por diante, entre vários outros que existem. E aqui nesse quadrinho, vocês vão criar, nesse quadrinho aqui acima, vocês vão criar um ícone aí, bem legal, para transmitir alguma mensagem também. Abaixo, continua o texto sobre a linguagem da pintura. Aqui temos um quadro de uma pintura rupestre. As pinturas rupestres, elas existem há muitos anos e elas foram criadas pelos homens, os primeiros homens que habitavam as cavernas, que habitaram no planeta Terra. Então, nós temos os vestígios até hoje, em muitas áreas são conservadas, de pinturas que esses homens colocaram, deixaram suas marcas. E essa era uma forma que eles tinham de se comunicar. E vocês vão ler o texto, vão descobrir como que eram feitas essas imagens, com qual a forma de tinta, que instrumentos que eles utilizavam para poder fazer esse tipo de pintura. Após, vocês vão fazer a atividade 3, marcar com X aí, a que for exceto, a que não corresponde às pinturas rupestres que eles faziam. Por exemplo, aí tem pintura aí que as pinturas rupestres retratavam plantas. Se sim, você marca com, você não marca, mas se for verdade, você vai, a que for falsa, que você vai marcar com X, tá? Aqui é a questão de exceto. Na próxima, você vai marcar com F ou V. V para verdadeira e F para falsa. Por exemplo, internetês é uma linguagem usada nas redes sociais como uso de abreviaturas e ícones para expressar sentimentos. Verdadeira, coloca V. E vai colocar falso ou verdadeiro nas demais. Vocês vão realizar a leitura para poder marcar. Na questão 4, vocês irão tornar as questões que eram falsas na questão 3 em verdadeira. Você vai afirmar na questão 4. Questão 5, você vai responder, tá? Sobre a arte rupestre, que é reconhecida como uma das mais antigas manifestações estéticas do homem ao longo da sua história. Como era feita a tinta nesse período? No texto fala sobre a forma como os homens fabricavam essa tinta para aplicar nas suas pinturas, utilizar nas suas pinturas. Na letra B, se não havia escrita como o homem da pré-história registrava seus acontecimentos, também sobre a forma que eles expressavam, está no texto, né, por meio das figuras que eles deixaram pintadas, deixaram feitas nas cavernas e assim por diante. A nossa atividade de história vai terminar na página 69 e nós temos aqui uma linguagem enigmática, tá? E para você ver se você entende mesmo de internetês, decifre as mensagens abaixo escritas por meio dos emoticons. Dicas, são provérbios populares. Aí temos aí os ícones e vocês vão colocar nessa linha, vocês vão escrever o que diz nessa mensagem, ok? Nossa aula sobre comunicação, nossa atividade de história, encerra aqui na página 69. Na primeira página dessa atividade tem os endereços de pesquisa. Caso você queira saber mais, é só você pesquisar no Google e terá outras respostas. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima aula.